Olá, malta, como é que é? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu agradeço a todos os novos subscritores, a todas as pessoas que estão a descobrir o projeto e agradeço também às pessoas que, de alguma forma, foram tocadas no coração por estes temas e que isso vos ajudou de alguma forma. Fico imensamente grato e esse é um dos grandes motivos deste projeto acontecer e ainda existir e existirá. Se Deus quiser, claro, se o universo permitir. Pessoal, o tema de hoje é um tema que eu sei que atrai muita gente. O público gosta de temas ligados àquele fator do desconhecido, do medo, e falo propriamente do lado negro da espiritualidade. O público gosta desse tipo de temas, eu tenho noção disso, até porque se forem analisar o vídeo que eu tive mais visualizações, mais gostos, portanto, e comentários até, se calhar, o vídeo que eu tive mais interação no canal foi um vídeo onde eu fiz o relato de uma ameaça que eu sofri no plano astral, algo que é normal, nós lidarmos com espíritos que estão perturbados, espíritos desequilibrados, é normal porque isso é a ressonância que nós damos vibratória, ou seja, nós próprios não somos seres que estamos muito evoluídos, somos seres que estamos aqui na Terra, neste plano denso, e é normal que algum tipo de abertura haverá quando existem os desdobramentos lúcidos, quando trazemos lucidez para o desdobramento, algum tipo de ressonância nós permitimos, alguma brecha nós damos para que estes espíritos sintam algum grau de ressonância, de compatibilidade e entrem em faixa para connosco, ok? É normal isso, não nos podemos fazer de superiores, são situações que são inerentes à energia que nós brotamos e que vai atrair espíritos que estão igualmente também com essas faixas mais densas. É energia, pessoal, não dá para escapar a isso. Não somos Budas, não somos Jesus, não somos Ramakrishna, não somos seres iluminados. Somos seres divinos, todos nós, ok? Somos seres de luz. Alguns esqueceram-se disso, outros irão se lembrar novamente, mas estamos num caminho de evolução, estamos num caminho de aperfeiçoamento, estamos num caminho de quedas e num caminho de tudo o que não seja ainda a luz plena. E isso é normal, porque nós optamos por viver esta existência cientes de que ela seria assim, de todos os objetivos, e nada, o fácil, tudo o que é fácil na vida acaba por não ter o mesmo gosto. Portanto, não criem esse grau de separação, nem esse grau de lamento, onde vivemos num mundo que não é fácil, mas encarem isso como uma bênção do universo, encarem isso como somos felizardos por termos a oportunidade desta existência. Eu sei que há pessoas que infelizmente não têm uma vida confortável, pessoas que passam por situações difíceis, mas acreditem que o universo sabe o que faz e tudo tem um motivo. E quando nós pensamos que estamos sozinhos, nunca estamos. Lembre-se sempre disto, nós nunca estamos sozinhos. A nossa família espiritual, ela acompanha-nos com muita veemência e muito mais do que imaginamos. Continuando o que eu estava a dizer. Portanto, eu estou ciente de que estes temas do lado negro, digamos assim, da espiritualidade, atraem mais público, mas eu não posso deixar de dizer que o relato que eu irei fazer hoje é o relato de um ser que eu vi fora do corpo, que tinha características únicas, nunca vi algo semelhante, e eu encaro isso como um ser trevoso, e eu digo que era um ser trevoso porque eu senti, de alguma forma, que a energia que ele tinha não era uma energia boa, digamos assim. Mas eu não posso dizer com clareza e afirmar, com toda a certeza, de que era um espírito trevoso, ok? Sei que aquilo era, de alguma forma, aquilo não trazia um sentimento bom. E acredito que fosse um ser das trevas, ok? Mas a gente nunca sabe com toda a certeza o que é que era. Mas
não se agarrem a isto achando que quando vocês conseguirem trazer lucidez para fora do corpo, que vão encontrar estes seres e que isso de alguma forma vos vai fascinar, se isso traz-vos fascínio. Eu só quero deixar ciente de que, se nós analisarmos bem, nós não precisamos de sair do corpo com lucidez para ter deslumbres de seres das trevas. Muitas das vezes, e no nosso dia-a-dia, nós convivemos com seres trevosos. Seres que, se calhar, emanam energias mais pesadas e densas do que o ser que eu vi e que vou relatar. Na nossa família podemos ter seres muito, muito trevosos. Nas nossas interações com pessoas que nós nem imaginamos como é que elas são por dentro, porque muita gente até tem uma boa aparência, mas por dentro está muito suja, digamos assim, e portanto no nosso dia-a-dia nós poderemos estar a conviver com muita gente das trevas. E dizer que é das trevas leva para dois sentidos: a falta de conhecimento, porque eu acredito que se elas tivessem conhecimento da repercussão que traz esse tipo de energias para a sua vida, através da lei do karma, da lei da causa e do efeito, acredito que elas se calhar optavam por outro tipo de comportamento, mas sei que também há pessoas que já nascem com algumas características mais voltadas para o lado negro, até por outras encarnações que tiveram. Mas há que pensar que não é preciso testemunhar este tipo de situações para termos interação com seres trevosos. A diferença é que esse ser que eu vi fora do corpo aparentava aquilo que era. Porque no plano astral, por muito que a gente queira esconder o que somos, está tudo impregnado não só na nossa aura, nas nossas formas de pensamento e até mesmo pelas imagens que são feitas para esconder, mas que no fundo, quando a gente desfaz essas plasmagens, percebe a derradeira essência do ser que está ali a manifestar-se. E nós próprios, atenção, não levem só para os outros, nós próprios, em momentos da nossa vida, já fomos seres trevosos, por descuido ou até mesmo por fraqueza. Fraquezas que nós temos na nossa vida e que às vezes somos pessoas que não queremos ser. Mas desde que a luta seja sempre a caminho da luz, que a luta seja caminharmos, embora dando quedas, embora passando por muitos obstáculos, o caminho seja sempre para a luz e que haja sempre um reconhecimento das nossas fraquezas, que não somos seres perfeitos, mas que estamos dispostos a mudar, à procura sempre do equilíbrio, o caminho aí é muito mais positivo e é para isso que cá estamos. Para aprendizados e para caminharmos no caminho, na direção da luz. Portanto, nós próprios já fomos seres trevosos em algum momento da nossa vida e já lidamos com seres trevosos. A diferença é, e é aqui que está, nós podemos ter desequilíbrios, mas pessoas com conhecimento ou não, que estão a caminho da luz, diferenciam-se de pessoas que são trevosas e não querem deixar de o ser. É aqui que rege a diferença e é aqui que temos que estar cientes disso. Vou passar então agora para o relato, deixando já clarificando estes pontos que são muito importantes. Certa vez fora do corpo, eu tive lucidez, eu despertei na casa de um familiar, que por razões óbvias eu não vou revelar quem era, e ao despertar na casa desse familiar, eu estava no quarto, num dos quartos da casa, e por algum motivo que eu não sei, a persiana não estava completamente fechada, ela estava um pouco aberta. E por entre as cortinas eu consegui ver, na rua dessa casa, um ser parado junto do muro e a olhar, a observar a parte, ou seja, a porta da frente da casa. Ao longe, quando eu testemunhei aquela presença, eu consegui verificar que havia uma espécie de manto negro que envolvia aquela presença. Embora, derivada à distância, eu não consegui verificar como era o rosto daquilo, nem sabia o que aquilo era. Então, eu, depois de observar um pouco, transpassei a matéria, ou seja, transpassei a parede que fazia a divisória entre a casa e o pátio da casa, e depois, mais perto, o ser estava na parede do lado de fora, não é?
na rua, e ao transpassar, porque nós sabemos que derivado ao nosso grau vibratório, é possível às vezes em projeção nós voarmos, se não conseguirmos voar, é derivado ao nosso grau de vibração estar mais densificado, mais compatível com o plano daqui, com o plano material, que não nos permite voar, e ao transpassar a matéria, eu acredito que isso aconteça derivado a estarmos noutro grau de frequência, que permita esse tipo de ocasião, de transpassar a matéria. Estamos num corpo mais sutilizado, estamos no psicossoma, e de alguma forma o psicossoma consegue, por características energéticas, transpassar a matéria nos planos daqui, os planos mais próximos daqui da Terra. Continuando, quando eu me aproximei daquele ser, eu verifiquei que o ser nunca manifestou nenhum tipo de alteração no seu rosto, no seu olhar, no seu corpo. Aliás, eu nem conseguia ver o corpo, eu só conseguia ver a face coberta por aquele manto negro. Mas eu verifiquei que o ser tinha olhos de reptilianos, ou olhos de serpente, aquele olho que tem aquela parte fininha, não é? Verifiquei isso. Verifiquei que o ser não tinha quase nariz, aquilo eram 2 orifícios apenas, e era um ser com características de réptil. O ser nem sequer olhou para mim. Não olhou para mim, era como se a minha presença lhe fosse indiferente. Se eu saísse da frente dele ou voltasse para a frente dele, era indiferente. Ele não ligou sequer à minha presença. O olhar que ele tinha desde o primeiro momento em que eu o avistei foi o olhar que prevaleceu sempre durante a projeção. Eu aproximei-me mais do ser. É interessante constatar o facto de que eu não tive medo mesmo. Não sei se foi derivado ao meu conhecimento ou não foi, se foi derivado ao amparo dos mentores. Não sei se os mentores estavam em outro grau de frequência que eu não os podia deslumbrar, mas que estavam presentes, e aquilo foi algum aprendizado. Não sei. Sei que eu questionei aquela presença perguntando-lhe quem tu és? Quem és tu? O que queres? Coisas deste género. Isso eu lembro-me. Estamos a falar de uma projeção que foi em meados de 2017. Aquele ser não me respondeu, continuou o olhar como estava. Era um olhar, eu não sei explicar, é um olhar vazio. Um olhar vazio. Era um ser com aqueles olhos de réptil e um olhar vazio. E eu voltei a perguntar, quem tu és? Aproximei-me mais, era indiferente para aquele ser a minha presença. Quando eu tento fazer a terceira vez a pergunta, tentei questionar uma terceira vez, eu comecei a ver escuridão à minha volta e comecei a apagar-me, e no outro dia eu acordei com a rememoração desta projeção que tive. Até hoje não consigo dizer o que é que era aquele ser, não consigo sequer saber o porquê da projeção, não sei se fui lá a dar por algum motivo, não sei se fui levado pelos mentores, sei que aconteceu, poderia ser plasmagem de seres densos, mas não era, na minha análise não era, porque eu já lidei com seres densos que plasmaram formas, inclusive aquele relato que eu vos falei, que teve muitas visualizações. O espírito plasmou a imagem da minha mãe, e eu ao fixar o meu olhar nos olhos do espírito, ele diluiu um pouco, a plasmagem, quando nós fixamos o olhar no espírito, a energia que é brotada através do olhar, no plano espiritual, ela faz qualquer plasmagem que seja de características densas, ela desfaz-se, ok? Ela desfaz-se. Pode até às vezes ocorrer um pequeno distúrbio de movimentação, mas o que aconteceu nesse relato que eu já fiz no canal foi que eu vi algum tipo de... Ou seja, a plasmagem ela está a ocorrer,
a mostrar uma imagem que é a imagem que o espírito quer nos mostrar. Mas por baixo dessa plasmagem está a sua forma mentalizada, a sua essência, naquela altura vibratória. E ao fixarmos o olhar, de alguma forma ele não consegue continuar a plasmar a forma de maneira íntegra, de maneira a que nos consiga enganar. Tanto é que muitos espíritos até fogem com o olhar, não querem olhar. E essa é uma das formas de vocês fora do corpo conseguirem desfazer tudo o que sejam plasmagens densas e espíritos trevosos. E então, de alguma forma, eu consegui verificar uma deformidade naquela plasmagem da minha mãe e perceber que não era a minha mãe. Da mesma forma, eu fixei muito o olhar neste ser que eu vos estou a relatar, reptiliano, com características de réptil. Eu fixei muito o meu olhar nele e ainda assim nunca vi nenhum tipo de... ou seja, nenhuma plasmagem desfeita. Não vi isso. Aquela forma manteve-se sempre igual. Sempre igual. Por isso, aquele ser não era como os espíritos que eu já lidei. Algo de diferente era aquele ser. Tinha características diferentes. Eu consegui perceber isso. Eu nunca vi algo assim, fora do corpo. Isto não é para vos meter medo, acreditem. Eu só faço estes relatos para que vocês saibam que existe este tipo de seres no plano espiritual. E isto tem que ser encarado com normalidade. Temos que encarar isto como normalidade. Eu já vos expliquei que as trevas, o lado negro da espiritualidade, está ao serviço da luz, porque nós nunca conseguimos ascender se não formos encostados à parede, se não formos pressionados, e é derivado às trevas, que são permitidas pelo universo, que nós conseguimos perceber o que é certo e o que é errado muitas vezes. E as trevas, elas são como o algodão. Elas passam em nós e, se ficar o algodão sujo, é porque nós temos algo igual a elas. Então, as trevas servem, muitas das vezes, para mostrar em que ponto é que estamos na nossa vida e para mostrar até que ponto é que não temos semelhanças com algum ser que está mais pesado. E é por isso que as trevas também estão ao serviço da luz, porque é através delas que nós conseguimos perceber o que é certo e o que é errado, perceber o nosso estado, perceber o que não queremos para nós. Eu acredito que é assim, não é ao anular as trevas que nós vamos ficar mais iluminados. Não é a anular, é a saber lidar com elas, é cientes de que o caminho é o caminho do amor, que é a força maior que existe no universo, e é ciente delas, das trevas, cientes de que existe a maldade no mundo, existe isso, é cientes disso que nós sabemos o que queremos ou não queremos para nós, o que faz ou não faz ressonância com a nossa pessoa. Pessoal, muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham percebido a mensagem e eu não sei qual será o tema do meu próximo vídeo, mas com certeza que irão cada vez mais existir mais vídeos diferentes. Eu estou a tentar trazer temáticas diferentes para o canal. Agradeço a toda a gente que me apoia e que esteve sempre presente e pessoas novas que estão a chegar. Façam as vossas questões e eu estarei sempre aqui para vos responder. O caminho da luz e o caminho do equilíbrio, pessoal. Paz e luz nos nossos corações. Até ao próximo vídeo.